encontro e redenção. E eu sempre gosto de buscar a definição daquilo que eu vou falar no dicionário. E o significado de encontro é o ato ou efeito de encontrar, de estar diante de alguém. Ato ou efeito de encontrar ou estar diante de alguém. Redenção tem inúmeros significados que diz assim: ato de readquirir bens ou prisioneiros capturados, o ato de obter a libertação de pessoas ou coisas da posse ou do poder de sequestradores pelo pagamento de um valor equivalente a resgate. Exemplo, como o resgate de um prisioneiro capturado na guerra, o resgate de um navio e sua carga, enfim. Também é a libertação da escravidão, da angústia ou da responsabilidade perante qualquer mal, seja por dinheiro, trabalho ou outros meios. Também é recompra, como de terras alienadas. Na teologia, é a aquisição do favor de Deus pela morte e sofrimento de Cristo, o resgate ou a libertação dos pecadores da escravidão do pecado e das penas da lei violada de Deus pela expiação de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, está lá em Efésios 1:7. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13 fala assim. Mas talvez você me pergunte, Andréia, para que eu preciso de redenção? Para responder essa pergunta, a gente vai voltar lá para o começo de tudo, lá para o Gênesis. A gente sabe que Deus, Ele cria, no capítulo 3 de Gênesis, Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E ali, a gente vê que toda virada de tarde, no finalzinho da tarde, o Deus Criador, o Deus poderoso, Ele vinha visitar o homem. Ele tinha um momento de comunhão com o homem que Ele tinha criado. O pastor Mateus vai dizer que era um momento de mesa. Ele tinha aquela mesa ali que ficava em volta. E, gente, eu acho tão lindo. Porque na mesa é o lugar ali, não só de alimento, mas é um lugar de comunhão. Sabe, quando a gente senta ali todo mundo em volta da mesa, é tão maravilhoso a gente ter esse costume de almoçar lá em família, a gente está em volta da mesa e a gente conversa coisas e se alimenta, e estreita laços e a gente tem intimidade um com o outro. E ali Deus fazia. A criatura que Ele criara recebia a visita do seu Criador no final da tarde, na virada do dia. A Roberta vai dizer que é a hora do dia que ela mais gosta, que o pôr do sol tem as paletas lindas, que ela fala de uns laranjas, de uns rosazinhos. E era dessa forma que o homem se relacionava com Deus. Mas aí, o inimigo das nossas almas, no momento em que Eva estava ali só, ele conversa com Eva e ele começa a distorcer a palavra que o Senhor tinha dado. E ele faz com que um homem peque. E ao pecar, abre-se um hiato entre Deus e o homem. E o homem, a primeira coisa que ele vê é que ele vê que ele estava nu. E ele corre para se cobrir. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que a gente só se desnuda na frente de quem a gente tem intimidade. Mas agora aquele homem, ele olha para ele e ele diz assim, eu estou nu, então vou me esconder. Ele já não tinha mais aquele relacionamento puro, genuíno com o Salvador. Então a humanidade passou a ficar distante do seu Criador. Mas Deus faz uma promessa. No momento em que Ele anuncia o castigo da humanidade, do homem e da mulher, Ele fala para Eva que Ele levantaria um que pisaria na cabeça da serpente. E assim o tempo passa, Deus cumpre sua promessa e nasce Jesus. E quando Jesus nasce, muitas promessas são feitas. A gente vê a criação, Jesus nasce no ventre de uma mulher. Jesus cresce. E sabe, queridos, o que eu acho maravilhoso é que o verbo, João vai nos dizer, que o verbo se fez carne e habitou entre nós.
com graça e com verdade. E nós vimos a sua glória como glória do unigênito de Deus. Eu quero começar declarando sobre a tua vida. Que as áreas da tua vida que de repente você olha e você diz assim, não tem solução, eu quero te dizer, aprenda a conhecer o teu Deus, o teu Pai. Porque Ele se fez carne, Ele se fez maldição por nós. E aí a palavra de Deus diz que Jesus cresce, o verbo se fez carne, Ele habitou entre nós. E como Deus, Ele queria se relacionar com o homem. João vai nos dizer em João 3,16 que Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o quê? Um anjo? Não, Ele deu o que Ele tinha de melhor no céu. O seu Filho unigênito, por amor a mim, por amor a você. E esse encontro que Deus quer ter conosco todos os dias, continua o Criador, o Pai amoroso, querendo se relacionar com a gente, irmãos. Todos os dias Ele tem essa, não vou dizer expectativa, porque Deus não tem expectativa, né? Mas eu fico imaginando Deus, Ele esperando que os filhos dele se relacionem com Ele. Na Bíblia Sagrada tem um texto que para mim é um dos textos mais lindos que eu amo demais, que é em João 4. Se puder colocar para mim, a minha... Tem como, Rafa? João 4? A minha tradução é NAA. E o Senhor vai nos dizer... O texto nos fala que Jesus, eu vou ler aqui para vocês que é um encontro bem conhecido, é Jesus com a mulher samaritana. O texto começa dizendo, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e se os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Primeira coisa que eu quero abrir um parêntese aqui, que o texto diz que os fariseus colocaram ali umas intrigas no meio dos discípulos de Jesus e de João Batista, e eles começaram aquela porfia. É verdade que Jesus batiza mais, se bem o texto diz que Jesus não batizava, eram os discípulos. Mas não era o propósito de Jesus ser comparado. O propósito de Jesus não era aquele. O que é que ele faz? Ele sai dali de onde ele estava. E o texto que nós lemos no versículo 4 diz, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Não está, era-lhes. Não era ele os discípulos que tinham que passar pelaquela região. Era-lhe necessário. Jesus tinha uma necessidade de passar ali pelaquela região. E é interessante que Samaria ficava bem, tinha Samaria, Judá, Samaria e Galileia. Só que os judeus, eles simplesmente, eles evitavam aquela passagem. Eles não queriam passar por dentro de Samaria. Por quê? Porque os judeus acusavam os samaritanos de um monte de coisa. Entre uma delas é que eles tinham perdido a sua identidade religiosa. No ano 722, se não me falha a memória, a Assíria invade Samaria. E aí, quando ela invade Samaria, ela leva cativo o povo de Israel. E a gente está falando já de uma divisão, já tinha ocorrido a divisão, Salomão já tinha morrido, o reino tinha se dividido em dois, reino do norte, cuja capital era Samaria, e reino do sul, cuja capital era Judá, Jerusalém. E aí, eles simplesmente levam cativo, e o que é que o rei fez? 2 Reis 17, versículo 24, vai dizer que o rei leva o povo de Israel cativo e ele traz 5 tipos de povos para habitar em Samaria. Então, o povo que tinha ficado em Samaria, eles se casam com aquele povo que o rei tinha trazido, o rei da Síria, e eles fizeram casamentos mistos ali. Então, os judeus, eles acusavam os samaritanos de terem quebrado a aliança com Deus Todo-Poderoso. E também, para acabar de inteirar, simplesmente,
o povo samaritano pega o Monte Gerizim e ali eles colocam o lugar de adoração. Sabendo que o monte de adoração era lá em Jerusalém, mas eles resolvem colocar um novo lugar de adoração. Entre outras coisas, então eles não se gostavam, eles não se falavam, mas só que o texto me diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Quando eu leio isso, irmãos, eu fico imaginando quantas vezes não foi para Jesus necessário vir ao meu encontro e passar em lugares que Ele não passaria. Mas Ele foi por mim e foi por você em lugares. Mas muitas vezes a gente está que nem os judeus, que a gente acha que a graça só é merecimento nosso. Que só nós merecemos o amor de Deus, que só nós merecemos sermos chamados filhos de Deus. Mas o texto vai me dizer que Jesus passa por Samaria. E aí continua falando assim, versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou. Mas é interessante que Jesus, ele convida, ele senta, ele chega, senta na beira do poço. Ele tinha um propósito, ele sabia que ali vinha uma mulher e aquela mulher ia passar ali. Ele manda os discípulos comprar comida. Porque, queridos, tem conversas que a gente não tem com todo mundo. Tem conversas que a gente não abre para todo mundo. Eu não sei você, mas eu não derramo meu coração para todo mundo. Jesus tira os discípulos dali daquele lugar, porque Ele queria ter um momento de conversa mais íntima com aquela mulher. E aí o texto vai me dizer que a mulher chega, Jesus, o que é que a mulher foi buscar? Água. E aí Jesus vai, Ele desce na altura daquela mulher e pede água para ela. Gente, a gente está falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus que ressuscitou Lázaro, do Deus que acalma a mar, acalma a tempestade. Se Ele quisesse, Ele diz assim, vem água aqui. Mas Ele estava criando uma situação para falar com aquela mulher. Ele estava criando uma situação para falar com a samaritana. E aí a mulher começa a dizer assim, como o Senhor, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritana? Você não sabe que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Aí Jesus fala assim, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer, se a gente realmente conhecer o dom de Deus e aquele que fala conosco, a gente pediria e Ele daria água à vida. Como diz por aí o momento pentecostal, olha para o teu irmão do lado e diz assim, tem água viva nesse lugar para a tua vida. Irmão, mas fala com fé. Água viva, irmãos. Porque a fonte da água da vida está nesse lugar. A fonte da água da vida está aqui nesse lugar. Aí a mulher diz assim, Senhor, não tem balde. O poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Aquela mulher olhou para as mãos de Jesus. E ela olhou assim, ele não tem balde, não tem a ferramenta. Você já se deparou com alguém que olha para ti e diz assim, ela não tem recursos, não tem faculdade, não tem um bom emprego, não tem sabedoria. Jesus não precisava ter, irmãos. Jesus era, é e sempre será. A mulher estava preocupada com ferramentas para tirar água do poço, sendo que ela estava falando com a própria fonte da água da vida.
E o Senhor trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: não te preocupa com as ferramentas externas, porque o Deus que te chamou, o Deus que te criou, Ele tem água da vida para derramar sobre você. A fonte da água da vida está jorrando nesse lugar, irmãos. A fonte da água da vida está jorrando em você. E aí ela diz assim: por acaso o Senhor é maior do que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Quando a gente vai lá para frente, a gente tem que prestar muita atenção no que uma pessoa fala. Às vezes, palavras soltas revelam muito de uma pessoa. A gente vai ver lá na frente, quando Jesus confronta essa mulher, quando Jesus fala com essa mulher. Olha o que ela diz assim: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai? Aí a gente percebe que essa mulher, ela tinha uma ausência dentro do coração dela. Ela chamava Jacó de pai, sabe, de uma paternidade. Hoje a gente vê muitas pessoas órfãos de pais vivos, muitas pessoas que não conseguem se relacionar, muitas pessoas que têm uma carência dentro do seu coração, mas o Senhor está dizendo: eu sou o teu pai. Ela estava preocupada com Jacó, e aquele que estava diante dela era maior que Jacó. Aquele que supria as necessidades dela era muito maior que Jacó. E aí ela começa, Jesus responde para ela: olha, quem beber dessa água, a água de Jacó, a água do poço de Jacó, vai voltar a ter sede. Vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você vai sair daqui saciado da fonte da água da vida. Sabe, nesses momentos em que você achar que você não vai conseguir, que acabou para você, que o teu casamento é um fracasso, as adversidades estão surgindo, você vai lembrar que você aceitou sobre a tua vida a fonte da água da vida, e Ele prometeu que de você vai jorrar essa água, irmãos, essa água que traz vida. Sabe o que isso significa? Que quando você chega no teu trabalho, você tem água da vida para jorrar sobre a vida do teu patrão. Quando você chega no teu trabalho, você tem água da vida para jorrar sobre os teus colegas. E às vezes é aquele colega bem chatinho. Quando você chega na sua família, na tua casa, você tem água da vida para jorrar. Porque você recebeu sobre a tua vida essa água da vida, irmãos. A gente não pode viver achando que a gente tem tomado água de cisternas rotas, como na época de Jeremias. Água que não saciava a sede. E aí o texto continua. A mulher olha para ele e diz assim: Senhor, quero que o Senhor me dê essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Sabe, ela não estava entendendo nada. Jesus estava falando de eternidade e ela estava falando de coisas terrenas. Tem muita gente se perdendo, porque muitas vezes se aproxima de Jesus somente para buscar as coisas terrenas, as demais coisas, e esquece das coisas, das principais, das primeiras coisas. Aqui, Jesus estava dizendo para ela que do rio, que se ela tomasse da água dela sairiam rios de água eterna. E ela estava preocupada em não ter mais sede física. Aí Jesus, ele toca num ponto. Ele queria confrontar aquela mulher. Não para envergonhar. Mas ele precisava tocar no cerne da questão. Ele olha para ela e diz assim: ah, você quer água? Então vai lá. Chama o teu marido. Chama o teu marido. E aí ela diz assim, não sei como ela respondeu, não sei se triste. Talvez ela tenha baixado a cabeça e dito assim: eu não tenho marido. No aconselhamento a gente sempre fala uma coisa, que se uma pessoa que buscou aconselhamento, ele não for sincero, não tem como ajudar.
Para a gente ajudar uma pessoa que está sendo aconselhada, ela tem que ser sincera, mas às vezes é difícil, né, falar verdades. Às vezes é aos pouquinhos, às vezes são as palavras que vêm. Mas aquela mulher, ela olhou para Jesus e disse assim: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz assim: disseste bem. Você já teve 5. E esse que você está agora não é seu marido. Você lembra quando eu falei que ela disse assim, quando ela fala do pai Jacó? Aquela mulher tinha uma carência dentro dela que ela procurava suprir as necessidades dela em relacionamentos amorosos. Outro dia eu ouvi uma ministração, nem lembro de quem foi, mas eu achei muito interessante. Que a pessoa disse assim: e se fosse Jesus falasse para você, vai buscar teu marido? Talvez você dissesse assim: eu sei onde meu marido está. Sou casada. A gente tem as nossas pendências, nossas briguinhas de vez em quando, como é comum em toda família, todo casal. Mas eu sei onde o meu marido está. Mas se ele dissesse assim: vai lá e busca a tua sogra. E se ele dissesse: vai lá e traz tua cunhada. E se ele dissesse: vai lá e traz teu colega de trabalho. Vai lá, traz tua vizinha. Traz teu filho. Traz tua filha. Porque Jesus foi no ponto onde eram as deficiências daquela mulher. E Deus vai exatamente no nosso ponto, aonde é que nos toca, irmãos. Por quê? Porque Ele quer curar. Porque Ele quer sarar. Porque Ele quer transformar. E aí aquela mulher olha para Jesus e diz assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Aí ela de repente começa um papo teológico. Né? Ela sai da necessidade, ela sai da conversa do marido, conversas difíceis, às vezes a gente muda de assunto. Aí ela já começa dizendo assim, versículo 20. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora. E já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ei, cadê os adoradores? A hora já chegou. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, irmãos. Independente das lutas, das circunstâncias, de tudo que a gente passa, Ele quer ser adorado. Assim como Ele fez que o Verbo se tornasse carne e habitasse entre nós, para revelar o Deus de amor, Ele quer se revelar hoje ainda, irmãos. E sabe com quem Ele conta para revelar? Eu e você. A palavra de Deus diz que o mundo, ele espera a manifestação, com expectativa, toda a natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Sabe? A mulher olha e de repente fala para Jesus assim: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: prazer, eu sou o Messias. Você está falando com ele. Hoje, sabe como o Messias é revelado? No nosso amor de um para com os outros, irmãos. Olha para esse Messias aí, para esse Cristo que está do teu lado, revelado. Olha para ele, olha nos olhos dele.
Você consegue olhar para o olho dessa pessoa que está do teu lado? Deus está nos chamando para manifestar a glória de Deus, para revelar o Pai através de nós. Ele tem chamado eu e você para revelar o Pai. Assim como Ele chamou essa mulher. Irmãos, eu acho tão lindo que naquele momento que Deus está conversando, se revelando como Messias para aquela mulher, os discípulos chegam. Os discípulos já estavam caminhando com Cristo. Eles entraram em Samaria para comprar pão. O que é que eles fizeram? Voltaram com pão. Não voltaram com uma pessoa para conhecer o Cristo que eles conheciam. Mas aquela mulher, ela larga o cântaro dela, sai correndo, e o que é que ela faz? Ela entra na cidade dizendo: gente, venham ver um homem que disse tudo aquilo que eu vivi, tudo que eu sou. Não será ele o Cristo? E sabe o que eu acho interessante? Que aquela mulher, era meio-dia quando ela vai buscar água, ela estava se escondendo. Quando ela encontra com Jesus, quando ela tem o encontro da redenção, ela larga o cântaro, ela não está nem aí se é meio-dia, se vai encontrar com 1.500 pessoas, com 2.000 pessoas. Ela só queria saber, porque a fonte da água da vida estava jorrando dela, e ela queria derramar na vida de outras pessoas. Ela corre e entra na cidade. Os discípulos que já caminhavam com Jesus só trazem os pãezinhos e a comida para alimentar Jesus. Mas aquela mulher esqueceu das necessidades terrenas dela e corre e vai anunciar o Cristo que ela havia conhecido. E a minha oração, irmãos, a minha oração é que a gente tenha no nosso coração esse fervor, e que de dentro de nós esse rio de água viva possa transbordar na vida das outras pessoas. E que a gente possa verdadeiramente revelar o nosso Pai. Que a gente possa amar as pessoas. As pessoas vieram, viram Jesus. No texto, no capítulo, no versículo 42, eles diziam assim, a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. O primeiro que atraiu as pessoas até Jesus foi o testemunho daquela mulher. Eles olharam para ela, eles viram que ela já não estava mais a mesma pessoa. Porque ela tinha tanta carência no coração dela, ela buscava solucionar as carências dela em relacionamentos amorosos. E eu quero te perguntar, aonde é que você tenta suprir suas carências? Mas de repente dizer: André, eu sou uma mulher muito bem resolvida, eu sou um homem muito bem resolvido das minhas relações. Mas às vezes as nossas carências são outras. Às vezes as nossas debilidades, as nossas dificuldades são outras. Mas o Senhor está aqui nessa noite. E eu quero declarar sobre a tua vida que o teu testemunho vai ser tão lindo. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Vão ver você revelar o Pai e vão dizer: eu quero isso que tem na vida dela. Eu quero isso que tem na vida dele. Fique em pé em nome de Jesus. Assim como aquela mulher teve um encontro redentivo com Cristo. Se tem alguém aqui nessa noite que quer ter esse encontro de redenção, entregar a sua vida para Cristo, eu não pergunto quem quer aceitar Jesus. Eu pergunto quem quer entregar a sua vida para Jesus. Porque a entrega requer um compromisso. E Jesus hoje está dizendo: eu quero ter um encontro redentivo com você.
Eu quero saciar essa sede que está na tua alma. Eu quero saciar essa sede que te faz andar para um lado e para o outro, buscando em muitas coisas aquilo que você só pode encontrar em Jesus. Para o encontro, quando aquela mulher encontrou com Jesus, aquele sentimento de orfandade que tinha nela foi preenchido. E ela sai saciada. Ela sai cheia de Cristo. Eu quero orar por você.